Tiago 3, 1 a 12. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e combustível, carregado de veneno combustível. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso juntos? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, como é bom a gente ter a palavra do Senhor na nossa própria língua e poder lê-la e compreendê-la de maneira tão simples, tão fácil. Louvado seja o Teu nome pelos homens e mulheres que ao longo da história trabalharam para que tivéssemos acesso a esse livro maravilhoso, mas esse livro também poderoso, capaz de transformar pensamentos, corações, atitudes. E aqui estamos nós, mais uma vez, submissos ao Senhor, para ouvir a Tua voz, Deus, não só ouvir, mas também obedecê-la. Nos ajude com Teu Santo Espírito nesse propósito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há uns 20 anos atrás, no Brasil, na igreja evangélica, estava tendo uma discussão muito grande sobre o poder das palavras. Há poder em suas palavras. Alguns autores brasileiros lançaram um livrinho sobre isso. E foi muito interessante que, na época, a igreja tradicional, nós, somos igreja tradicional, automaticamente rebateu aquela teologia, do poder das suas palavras. E hoje nós, ao observar lá atrás o porquê de ter surgido essa teologia, a gente continua contra a teologia do poder pelas palavras. Ainda tem mãe que ameaça filho, ou mãe, não só mãe ou pai, mas até nas inter-relações, uma pessoa, quando ouve a outra falar algo muito absurdo, diz: cuidado, hein? Há poder em suas palavras. Esse título foi dado basicamente por causa do pensamento positivo, da confissão positiva. Alguém dizia que pela palavra era capaz, o indivíduo era capaz de transformar a realidade. Ou seja, se você quer alguma coisa, peça que Deus te dá. E aí depois os teólogos da prosperidade, que estão aí na mídia, e talvez são os mais conhecidos do Brasil, esses teólogos dizem que você tem que pedir mesmo, e quando você pede, Deus cumpre. Há uma inversão na essência dessa fala. Se você pede, Deus cumpre, então você é o Senhor e Deus é o servo, você manda e Ele obedece. Mas a crítica que a igreja fez ao poder da palavra da época é exatamente essa. Depois eles mudaram um pouquinho, e eu já ouvi essa expressão nos lábios de alguns, em nome de Jesus isso vai acontecer, em nome de Jesus eu vou conseguir um emprego melhor, em nome de Jesus meu filho vai passar no vestibular de medicina no final do ano em Harvard, em nome de Jesus. Atrela-se o nome de Jesus a um desejo,
E se o desejo não se cumpre? Como fica o nome de Jesus? Por isso, não adianta você atrelar o nome de Jesus aos seus desejos, e a Bíblia nem te ensina a fazer isso. O que a Bíblia ensina é submetermos as nossas vontades à vontade de Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, a nossa palavra, ela não tem poder para mudar algumas realidades. Mas também é verdade que a nossa palavra tem poder, sim. Poder para ferir, poder para machucar, poder também para abençoar. O que nós falamos causa um efeito nas nossas relações. Nós somos seres interacionais e nós, através das nossas palavras, nós nos comunicamos uns com os outros. E às vezes o que falamos, a maneira como falamos, isso pode atingir positiva ou negativamente as nossas relações. É claro que a maneira como um pai e uma mãe fala com seu filho, isso vai interferir no desenvolvimento cognitivo, emocional da criança, não é verdade? Então, existe sim alguns aspectos na palavra que pode, ou que podem, causar uma tensão na convivência mútua. E quando nós olhamos para esse texto, e a Bíblia, ela destaca muito esse tema da língua. Se você prestar atenção, não é só Tiago que trabalha esse tema, outros autores vão trabalhar, talvez até exaustivamente. No livro de Salmos, você vai ver uma preocupação muito grande com a língua. No livro de Provérbios também você vai ver uma preocupação muito grande. Nos profetas, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus Cristo falou a respeito do cuidado que nós devemos ter com a palavra. A boca fala o que o coração está cheio. E agora a gente chega aqui no livro de Tiago e nós percebemos também a preocupação dele a respeito desse tema. O Tiago, que escreve esse livro aqui, é o meio-irmão de Cristo. Ele é filho de José e Maria. E ele, ao escrever esse livro, ele propõe o tema da religião pura. Como é a religião que realmente agrada a Deus? Nós vivemos num momento, e não é tão diferente quanto o momento da época de Cristo, onde você tem inúmeras opções religiosas. E por que Tiago vai falar sobre a religião que é pura? Ele vai deixar claro que a religião que Cristo deixou, ela tem algumas marcas, e ele vai descrever essas marcas em todo o seu livro. E lá no capítulo 1, versículo 27, Tiago diz que a religião pura e sem mácula, sem mancha, sem pecado, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura é aquela que é marcada pelo amor a Deus, a partir desse amor a Deus, o amor ao próximo e também o amor a si mesmo, quando você se aparta ou se separa daquilo que contamina, daquilo que é pecado. E, meus queridos, se tem alguma coisa que nos prejudica emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, é a língua. A língua, ela é capaz de ferir, ela é capaz de atrapalhar relacionamentos, ela é capaz de romper amizades. E nós percebemos claramente que a religião que agrada a Deus é uma religião onde os nossos lábios são transformados. E aqui, no livro, Tiago vai trabalhar em outros versículos a respeito desse tema. Ele não trabalha só no texto que nós lemos. Por exemplo, no versículo 19 do capítulo 1, ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. No capítulo 1, versículo 26, Tiago repete: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Crente que não consegue controlar a sua língua está seguindo uma falsa religião. No capítulo 4, versículo 11, Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz.
E aí então, meus irmãos, nós concluímos aqui nessa introdução, nesse prefácio, que realmente precisamos nos atentar para a nossa fala, porque a nossa fala diz muito do que somos. E aí eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nessa noite: o equilíbrio das palavras. Como é bom conversar com uma pessoa que você sabe que ela mede meticulosamente as palavras para falar com você. E como é difícil medir as palavras para nos comunicar. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 45, versículo 1, que o salmista diz assim: seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. E aí, quando nós pensamos nesses salmos, quando alguém vai escrever, um escritor que tem aptidão para a escrita, as palavras são muito bem colocadas. Ele pensa meticulosamente para poder expressar ali no livro o seu raciocínio. E assim precisa ser também a nossa língua. Por isso, o equilíbrio das palavras é muito importante. Para nós utilizarmos adequadamente a nossa língua, precisamos controlar a qualidade das palavras que emitimos. Eu sei que às vezes a gente pensa e automaticamente já sai pela nossa boca. O que Tiago quer nos ensinar aqui nesse texto, de início, é que nós precisamos aprender a controlar os nossos lábios. Nós precisamos calcular meticulosamente aquilo que vamos falar. E no versículo 1 ele começa dizendo: olha, vocês que desejam ser mestres são aqueles que orientam os outros. Para estes existe uma preocupação maior ainda. Isso serve para aqueles que ensinam na igreja, isso serve para aqueles que ensinam também nos cursos aí fora, mas isso serve também para aqueles que são pais. Nós sabemos o efeito daquilo que nós falamos para os nossos filhos. Os nossos filhos estão atentos a todo momento às nossas palavras. E quando eles tiverem oportunidade, usarão essas palavras contra nós. Por isso, o que Tiago quer nos ensinar aqui é que precisamos, de início, entender, se queremos ocupar as posições de mestres, nós precisamos nos atentar mais ainda para aquilo que nós falamos. E no versículo 2 ele vai dizer que aquele que por meio da maturidade espiritual não peca no falar, é perfeito varão. Se nós adquirimos, por meio da maturidade, a habilidade com o uso das palavras, a Bíblia vai realmente nos identificar como pessoas que estão alcançando a perfeição. Como é difícil, meus amados, nós termos lábios que realmente sejam precisos naquilo que devem falar. A língua é o outdoor luminoso que expõe o equilíbrio e também a desordem de um indivíduo. Você mede um homem, você mede uma mulher por aquilo que ela falam. Nós somos medidos por aquilo que nós falamos, mas não só por aquilo que nós falamos, mas também por aquilo que nós não falamos, porque não é só uma questão de falar ou não falar, é mais complexo. É o que falar, quando falar, por que falar, qual a intenção de falar, quais os recursos que nós usamos para falar, como está o nosso temperamento, as nossas emoções na hora que nós estamos falando. Ou seja, são muitas questões que envolvem a fala. E o que Tiago está dizendo é que a maturidade cristã exige de nós uma percepção aguçada, para que as nossas palavras sejam palavras emitidas com precisão. Com precisão. Nós precisamos ter um controle de qualidade nas nossas comunicações. Refrear a língua é sinal de maturidade. Nos versículos de 3 a 5, Tiago usa algumas figuras para exemplificar o poder da fala. A primeira figura que ele usa é a figura do freio na boca do cavalo. Não sei quantos aqui já cavalgaram, mas é muito interessante um cavalo domado. Um cavalo domado é legal. Você controla ele completamente pelo freio. O freio é colocado na boca do cavalo e ali você vira para a direita, vira para a esquerda. Ou você tem controle absoluto do animal, de todo o animal. E a ideia de Tiago é essa: com um freio você controla não só a boca, não só a cabeça, mas todo o animal.
Depois ele vai usar também o leme, que por ser tão pequeno, tem condições de equilibrar e de direcionar um tão grande navio. Os comentaristas vão dizer que os judeus eles não tinham naquela época, habilidade, ou eles não eram voltados para as questões marítimas, e por isso o exemplo de grandes navios impressionava muito os judeus. Então, assim como o leme tão pequeno é capaz de controlar um grande navio, assim como um freio tão pequeno é capaz de controlar todo animal, Tiago vai dizer que a língua, quando controlada, ela santifica todo o indivíduo, todo o corpo do indivíduo. Ela é uma pequena fagulha, diz Tiago, que pode incendiar uma grande floresta. Quantas queimadas nós temos na nossa região, no centro-oeste? Isso acontece muito por causa da sequidão, quando chega um tempo seco, a umidade muito baixa, você tem grandes incêndios, porque pequenas fagulhas podem queimar uma mata inteira. E Tiago vai dizer que a língua também é assim. Às vezes, palavras que nós emitimos são capazes de destruir um indivíduo, de destruir uma pessoa, pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Meus queridos, nós precisamos monitorar com seriedade as palavras que nós emitimos. Você vai precisar de ajuda nesse processo. O próprio rei Davi, ele pediu a ajuda do Senhor, porque ele sabia que sozinho ele não conseguia refrear a sua língua. Por isso, no Salmo 141, verso 3, Davi escreve: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Me ajuda, Senhor, porque eu não consigo dosar as minhas palavras, eu não consigo falar quando eu tenho que falar. Às vezes eu até falo o que eu tenho que falar, mas falo da maneira errada. Às vezes eu deixo de falar o que eu teria que falar. Me ajuda, Deus, a ter precisão naquilo que eu preciso comunicar. Só o Espírito Santo, atuando no nosso coração, pode nos auxiliar na emissão das palavras equilibradas. Se você quer ser um indivíduo com palavras equilibradas, palavras precisas, você precisa clamar o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque Ele sim é capaz de nos monitorar para que nós tenhamos uma qualidade de comunicação que ultrapassa aquela que faz parte do senso comum. Em segundo lugar, a utilização adequada da nossa língua exige não só essa prudência quanto ao que falar, mas também reconhecer o poder de destruição da nossa fala. O versículo 6, Tiago vai dizer que a língua é comparada a um fogo florestal fora do controle. Diz mais o texto, é um mundo de perversidade. Aparente paradoxo usa Tiago aqui, dizendo que é um pequeno órgão, mas um mundo de iniquidade. Poucos são os pecados que a língua não está envolvida com eles. Poucos são os pecados em que a língua não está envolvida. Uma língua perversa, ela suja toda a personalidade de uma pessoa. Jesus Cristo trata desse tema em Mateus 7, de 20 a 23, quando ele diz: vocês estão dizendo aí, Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que clama por mim entrará no reino dos céus. Não é porque você emite palavras para Deus que isso significa que você tem um vínculo com Deus. Nesse mesmo texto, Jesus diz que no final dos tempos, muitos chegarão até Ele, dizendo que em nome dEle fizeram coisas maravilhosas, em nome dEle expeliram demônios, em nome dEle curaram pessoas, em nome dEle frequentaram igrejas. E Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A fé cristã não se estrutura apenas na comunicação verbal. E por isso Jesus Cristo, Ele insiste no tema de que precisa haver uma coerência entre coração e palavras, entre alma e aquilo que se fala. A língua põe em chamas a existência do homem, diz o texto. A língua é capaz de destruir toda a nossa existência. Quando olhamos a história, quantos líderes, com as suas palavras, foram capazes de iludir, foram capazes de manipular milhares de pessoas. E é interessante que intrinsecamente à palavra nós temos um elemento chamado mentira.
É com a palavra que se usa a mentira se aloja na palavra. E quando nós olhamos ao nosso redor, e quando nós olhamos as inúmeras situações que experimentamos ou vivenciamos no dia a dia, e também no nosso país e no mundo, nós percebemos o poder que a palavra tem de manipulação. Vivemos uma época em que se critica muito, não só o que fala, mas quem está falando. Porque dependendo de quem está falando, nós sabemos que aquela fala não tem credibilidade alguma. Por isso, Jesus Cristo nos exorta nos evangelhos a termos uma vida que condiga com aquilo que nós comunicamos. As pessoas têm que não somente ouvir o que nós estamos falando, mas elas também têm que ver que o que nós estamos falando condiz com aquilo que vivemos. Às vezes o que você tenta me comunicar, eu não consigo ouvir, porque aquilo que você fala tão alto, que a sua voz não chega aos meus ouvidos. O que nós fazemos fala bem mais alto do que aquilo que a gente tenta comunicar com as nossas palavras. E aí, meus irmãos, Tiago usa uma força de argumentação aqui que merece destaque. Ele fala que a língua é incendiada por chamas que vêm do inferno. Olha isso. Ele vai dizer que a língua, às vezes, ela é aquecida pelo fogo infernal. A palavra inferno aqui é Geena, sacrifícios ao deus Moloque. Quando o deus Moloque recebia filhos como sacrifício, as pessoas que iam adorar ao deus Moloque, elas consagravam seus filhos. Havia uma estátua do deus Moloque, com os braços assim, e aí os pais colocavam seus filhos vivos nos braços do deus Moloque para que seus filhos fossem queimados. Isso era um culto que acontecia nos povos antigos e era abominação a Deus. Por isso Deus insiste para que o seu povo no Antigo Testamento não se misturasse com as práticas desses povos idólatras. Nos evangelhos, Geena significa o lugar de castigo da próxima vida, da vida eterna. Aqueles que não creem no nome de Cristo, aqueles que não experimentam da graça, eles terão o seu destino Geena. E aí, a força de argumentação de Tiago é essa. A nossa língua, ela é capaz de ferir, assim como uma força e um poder infernal. Neste verso fica claro que o próprio diabo é quem põe em chamas a língua do ser humano. Irmãos, quantas situações nós já presenciamos, ou até participamos, onde as pessoas demonstravam o seu total descontrole através da língua, utilizando a língua para expressar toda a sua ira, toda a sua raiva, todo o seu desespero, todo o seu rancor. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você está usando a sua língua para quê? Para promover vida ou para promover morte? Nós precisamos reconhecer o poder de destruição da nossa língua. Às vezes nós emitimos uma palavra que para nós aquilo ali não tem significado nenhum, mas de repente quem ouviu aquela palavra pode se sentir profundamente machucado com aquilo que nós falamos. Por isso os versos 7 e 8 vão nos dizer que o homem foi capaz de domar todos os seres da terra. Estava vendo um vídeo hoje com a Bia sobre exatamente isso, vários animais vindo em direção aos homens e dando abraços e demonstrando carinho, desde aves, tigres. Isso mostra que o homem conseguiu dominar todos os seres da terra. Mas Tiago diz que esse homem que consegue dominar todos os animais da terra, ele não consegue dominar a sua própria língua. Nenhum homem, diz o texto, foi capaz de dominar a sua própria língua. Talvez você, ao identificar o poder de destruição da língua, você pode ficar preocupado, porque o texto diz que todos nós temos essa capacidade de usarmos mal a nossa língua. Mas em terceiro e último lugar, o texto também nos ensina que a utilização adequada da língua exige colocar em ordem o coração. O problema não é a língua. A língua
é apenas o sintoma. A causa está no coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. A nossa língua simplesmente expressa a desordem interior. A nossa língua simplesmente coloca para fora os conteúdos da alma. E é isso que Tiago vai dizer aqui nesse terceiro momento, do verso 9 ao 12. Ele vai dizer que nós precisamos nos atentar para a incoerência. Nós precisamos nos atentar para a nossa alma. Por isso, uma alma cheia de coisas de Deus, ela vai falar das coisas de Deus. Uma alma que busca a presença de Deus, ela vai comunicar essa presença de Deus. Por isso Deus abomina um culto incoerente, quando as pessoas em casa têm um determinado comportamento e na igreja elas se tornam religiosas, cantam para Deus, louvam o Senhor, expressam verbalmente o seu amor para com Deus, mas quando chega em casa, o marido às vezes não reconhece essa mesma mulher que foi à igreja, ou a esposa não reconhece o marido, ou os filhos não reconhecem os pais. E aí tem uma historinha que a gente sempre conta, né? Daquele menino que o pai era uma coisa em casa, chegava na igreja, era o homem amado por todo mundo, doce, sempre serviu, sempre servindo aos outros, sempre amoroso, mas em casa com ele era um grosso. E um dia essa criança vira para o pai e diz: pai, vamos fazer um negócio? Vamos mudar para a igreja? Aí o pai falou: nossa, que maravilha, meu filho está entendendo a Bíblia, habitar na casa do Senhor. Mas por que, filho, você quer mudar para a igreja? Pô, pai, na igreja o senhor é legal. Nós não podemos ter uma vida de incoerência, sermos legais na igreja, mas quando nós saímos daqui nós temos uma língua ferina, nós maltratamos os outros, nós despimos da nossa capa religiosa. O nosso problema, meus irmãos, está no coração. O nosso coração precisa ser um coração de louvor. O nosso coração precisa ser um coração envolvido com Deus, porque quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais nós falamos das coisas de Deus. E é para isso que existe a Bíblia. Encha o seu coração da Bíblia. Medite nesse livro. Aprenda a palavra do Senhor. Tem livros maravilhosos na Bíblia aqui que podem te ajudar. Indico o livro de Provérbios. Um livro fantástico para você aprender a dosar, entender as nossas relações, como nos comportar. Os evangelhos que vão falar a respeito da vinda de Jesus, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou para uma vida marcada pela felicidade, pela alegria. O livro de Salmos, o livro dos profetas, ou seja, toda a palavra de Deus. Nós precisamos encher os nossos corações da palavra de Deus, irmãos, e não tem como fugir disso. Você não vai ter um coração cheio de Deus se não se alimentar da palavra de Deus. Por isso que João vai dizer, as palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós precisamos nos alimentar. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, é uma declaração de amor pela palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque essa palavra entrando nos nossos corações, ela vai mudar os nossos lábios. E além da palavra, nós precisamos também de uma vida de oração, mas oração sincera, oração verdadeira, oração de gente que entra para o quarto, fecha a porta e no silêncio, usando a palavra como referência, faz uma leitura da alma, faz uma leitura dos valores, porque o nosso coração, diz a Bíblia, ele é corrupto, ele é enganoso. Num momento onde no Brasil a gente tem falado tanto de corrupção, os jovens estão até se preparando para um trabalho evangelístico sobre isso. A Bíblia vai dizer que todos nós temos um coração corrupto e enganoso. A corrupção está dentro de nós, e só Deus para nos livrar dela, só Deus para nos purificar e fazer com que rompamos com esse coração caído e enganoso. Mas para isso, nós precisamos de nos alimentar da palavra, que é mel para o nosso coração. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, o Deus presente, que vem nos ajudar nessa trajetória. E para termos a ajuda do Espírito é necessário uma vida de oração. Aí sim os nossos lábios serão transformados.
Esse texto aqui não é para você sair daqui hoje à noite decidindo mudar o seu vocabulário. O pastor falou lá hoje, realmente eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Também é para isso. Mas você vai conseguir, durante uns 3 ou 4 dias, mudar o seu vocabulário e depois volta tudo ao normal. A mudança verdadeira só acontece quando ela vem do Espírito Santo de Deus. E essa mudança verdadeira que vem do Espírito Santo de Deus só acontece quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, o auxílio dele, para nos ajudar nesse processo de santificação. Tiago vai dizer que a nossa língua tem uma tendência para condenar os outros e ser permissivo consigo mesmo. É muito curioso isso. Como nós somos capazes. Já viu uma situação assim? Eu sei que você já viu uma situação assim, talvez na TV, bem distante de você, quando alguém fala assim: puxa vida, mas aquele fulano é complicado, né? Ele fala muito da vida dos outros. Você está falando do outro, que o outro fala da vida do outro. A gente não se toca. Me lembro de uma, essa é boa, né? Eu gostei pelo menos dessa, né? Alguém falou assim: vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém não, tá, Valvir? Vou te contar um segredo, você não conta para ninguém não. Aí o outro respondeu: o segredo é seu, você não está aguentando ficar com ele, por que eu vou ter que guardar? Eu digo para os jovens, quando alguém vier dizer para você: eu tenho um segredo para te contar, sai correndo, porque vai te comprometer no futuro. Nós precisamos nos atentar para aquilo que falamos, porque às vezes nós falamos dos outros e praticamos exatamente aquilo que nós condenamos nos outros. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: atente-se para a trave que está no seu olho e pare de ficar procurando cisco no olho do outro. Nós temos que gastar tempo para tirar as traves dos nossos olhos. São traves pesadas, são traves profundas, são traves difíceis de serem removidas, e às vezes nós nos incomodamos com o cisco no olho do outro. Precisamos cuidar da nossa própria língua antes de falarmos da língua, das línguas das outras pessoas. Nós não podemos ser rígidos com os outros, mas flexíveis conosco. É tão bom quando a gente vê a justiça sendo executada na vida do outro, mas quando é na nossa direção, a gente quer usar de subterfúgios. Precisamos nos atentar para não nos exaltarmos e desdenharmos aquilo que é do outro. Vamos concluir esse sermão nos atentando para o fato de que há poder nas nossas palavras, sim. Não o poder de mudar a realidade, não o poder da confissão positiva, esse não. Você não tem poder para mudar algumas circunstâncias, mas nós temos poder sim com as nossas palavras, porque as nossas palavras revelam os valores que norteiam a nossa vida. Você pode ferir uma pessoa ou você pode curar uma pessoa com a sua palavra. Você pode promover uma doença na vida de uma pessoa, ou você pode promover a saúde na vida de uma pessoa com a sua palavra. Você pode bendizer, ou você pode maldizer. E quando somos trabalhados pelo Espírito Santo, quando buscamos uma boca equilibrada pelo Espírito Santo, nós sempre vamos optar pela cura, pela saúde e por bendizer uns aos outros. Salmos 19, versículo 14 diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Essa precisa ser a nossa oração. Se você quer ter uma boca equilibrada, essa boca vai agradar ao Senhor a partir do momento que o seu coração também estiver alinhado, afinado com Ele. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Fomos chamados para isso, para glorificá-lo com a nossa boca e também com o nosso coração. Que possamos, capacitados pelo Espírito, cumprir essa missão que Deus nos deu. Bocas que abençoam, bocas que curam, bocas que proclamam as boas novas do Senhor, bocas que glorificam
àquele que é o autor da nossa vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a vivermos dessa forma. Amém? Quero convidar você para ter um momento de reflexão a respeito daquilo que falamos. O reverendo Valvir vai tocar uma música, cantar uma música, e logo em seguida nós vamos orar. Pense a respeito daquilo que você tem proferido com seus lábios. Quanto a sua boca tem sido usada para glorificar, para bendizer a Deus, para abençoar os outros. Quanto você tem feito bom uso dos lábios como fruto de um coração que encontrou com Deus e que tem se alimentado da palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. És minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Querido Deus, nos ajude a termos palavras que agradem ao Senhor. Coloque em ordem o nosso coração. Nos ajude a valorizar aquilo que devemos dar valor. Nos ajude a buscar aquilo que é necessário buscar para uma vida equilibrada pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos ajude a nos comunicar uns com os outros, cheios de amor, de ternura, de palavras bondosas, de palavras de ânimo, palavras, Deus, marcadas pela alegria, pela doçura do Teu Espírito. Nos ajude, Deus, a cuidarmos das nossas próprias traves antes de ficarmos falando de ciscos nos olhos dos irmãos. Nos ajude, Deus, a usarmos de misericórdia, a usarmos, Deus, de bondade, de graça, através daquilo que nós comunicamos. Que sejamos, Deus, a cada dia mais, uma igreja marcada por palavras que glorificam o Teu nome. Para isso é necessário, Deus, que o Senhor seja o objeto de meditação do nosso coração. Que possamos pesar todas as coisas que pensamos e falamos à luz da Tua palavra, para que em nós o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.